O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para explicar melhor a política econômica do governo. A Luciana Verdolim tem os detalhes. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está confiante de que o relatório do deputado Cláudio Cajado sobre o novo arcabouço fiscal deverá ser aprovado aqui pela Câmara dos Deputados. Depois, no entanto, ainda precisa passar pelo Senado Federal. Haddad admite que o objetivo do governo é sempre evitar mudanças nas propostas originais que são encaminhadas ao Congresso. Mas ele avalia que o texto, na verdade, passou por ajustes que vão beneficiar setores que não estavam sendo contemplados. Durante quase 5 horas, o ministro respondeu perguntas e rebateu críticas. Com relação ao arcabouço, Haddad justificou que, na avaliação do governo, a responsabilização de agentes públicos é mais importante do que a criminalização das ações. Responsabilização, disso ninguém vai escapar. Nenhum servidor público vai escapar de ser responsabilizado pelos seus atos. A outra coisa é criminalizar. Isso é uma anomalia do sistema jurídico pátrio aqui que não faz o menor sentido. Você tem que demonstrar reação, capacidade de reagir, de reestabilizar, de propor trajetórias consistentes. Mas criminalizar, qual é o país do mundo que faz isso? Hoje as regras modernas são muito parecidas com a nossa. A nossa é até mais dura do que em qualquer lugar. O ministro Fernando Haddad avalia que não há motivos para a manutenção dos juros na marca dos 2 dígitos. Apesar do presidente Lula atacar diretamente a pessoa do presidente do Banco Central, Campos Neto, Haddad também defendeu aqui na Câmara que o debate tem que ser técnico e não político. Ele afirmou que, como ministro, não está questionando a autoridade monetária e sim ponderando sobre o que é melhor para o país. O PT, inclusive, voltou a defender a convocação de Campos Neto para se explicar aqui ao Congresso. Em meio às críticas da oposição, o ministro Fernando Haddad ainda voltou a defender que seja aberto o que ele chama de caixa preta dos incentivos fiscais. Negou que o governo queira aumentar a carga tributária e justificou que a revogação da política de incentivo fiscal não pode ser entendida como tal. O ministro, no entanto, se irritou quando o deputado Evair de Mello o acusou de ser limitado. Durante a audiência, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, negou atritos com o ministro da Fazenda. Depois do deputado Felipe Francischini ter afirmado que a presidente do Partido dos Trabalhadores ser a grande crítica de Haddad e de medidas mais duras do ministério dele. Dora Kramer, peço mais uma vez a sua participação para falar mais uma vez de novo o arcabouço fiscal que já mostramos aqui na edição de hoje. Teve esse requerimento de urgência aprovado nesta quarta-feira. Fernando Haddad, nessa audiência na Comissão de Finanças e Tributação, destacou que a responsabilização é mais importante que a criminalização. Entendo que quando ele fala só de responsabilização, as sanções que estão sendo impostas, os gatilhos a serem acionados caso essas metas previstas no arcabouço não sejam cumpridas, seriam suficientes para que houvesse algum tipo de responsabilização do presidente da República. Para parte da oposição, se não houver a criminalização, não haverá aprovação, pelo menos para esses parlamentares, da proposta na próxima semana. E para você? Pois esse é um ponto crucial, porque faz realmente da lei de responsabilidade fiscal letra morta. Ela vinha vigorando até agora de uma maneira. E com isso, o que o PT tem medo? O PT tem medo de impeachment, que é referido no exemplo da Dilma, tá certo? Então é isso. Só que isso, por mais que seja necessário, por mais que haja deputados, senadores contrários, isso já está no bojo do acordo. Lívia, uma votação como essa da urgência, 110 votos acima do necessário. Isso quer dizer que vai ser essa votação no mérito? Não. Agora, também não podemos comparar com aquela outra questão da urgência, dos fake news, que foi aprovada a urgência, depois derrubado do mérito, que ali primeiro
que aquela urgência foi aprovada por conta de uma manobra do presidente da Câmara, que alterou o quórum, trouxe o quórum para menos e por muito pouca margem, né? E era uma questão que não tinha sido objeto de tanta negociação. Então, na semana que vem, isso vai ser votado, não tenho ideia se pode ser na mesma proporção, talvez não seja, talvez haja, talvez não, haverá muita reclamação, há um acordo para que não sejam apresentadas emendas, mas, de qualquer maneira, como essa bola está cantada desde o começo, vai ser aprovado, porque não é uma pauta do PT. Aliás, como a gente vê, se o PT pudesse, ele não queria marco fiscal nenhum, né? Não queria nenhuma regulamentação, mas aí isso não passaria, quer dizer, o Congresso não aceitaria isso. Então, vai passar, vai ter discussão, porque se não fosse para ter discussão, tivesse tudo acertadinho, votava hoje mesmo ou amanhã o mérito dessa questão. Daqui até quarta-feira que vem, ainda vai ter ajustes, mas continuo achando que não adianta, pode gostar, pode não gostar, pode achar que é isso, que é aquilo, mas é o acordão feito ali no Congresso, que melhor um arcabouço, melhor um marco fiscal que marco nenhum. Pois é, o fato da relatoria ter ficado com um parlamentar do PP, o mesmo partido do presidente da casa, isso pode ter ajudado, né, Dora? Agora, Roberto Mota, também quero questioná-lo em relação a essa participação de Fernando Haddad nesta comissão da Câmara Federal. Ele meio que acertou o placar, né? Ele tinha comentado que esperava até 350 votos para aprovar a regra fiscal. Se a votação da urgência serve de termômetro, foi um score parecido. Agora eu queria tratar contigo, Mota, dessa troca de farpas entre Fernando Haddad, que é o principal nome da equipe econômica do governo federal, com o parlamentar Evair de Mello, que ele chegou a comentar ou falar alguma coisa do tipo que Fernando Haddad tinha uma visão limitada ou rasa sobre alguns aspectos, e aí Fernando Haddad rebateu dizendo que a pessoa limitada que ele conhece, um exemplo que ele conhece como talvez o mais limitado no ambiente político, seria Jair Bolsonaro. É do jogo? Faz parte esse tipo de troca de ofensas, farpas, alfinetadas, ou eles deveriam se ater aos assuntos importantes da economia ou que estão sendo debatidos ali naquele momento? É do jogo, Daniel. Isso traz um aspecto interessante aqui para a discussão. O presidente Jair Bolsonaro nunca disse que entendia de economia. Ele disse que tinha transferido o comando da economia para alguém que entendia muito, que era Paulo Guedes, que ficou até conhecido como Posto Ipiranga. O Milor Fernandes, grande pensador, tinha uma frase que dizia o seguinte: o rei que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles. O que é grande dilema que a gente tem no caso do PT, e aí eu acho que a crítica que o deputado fez não deveria se aplicar ao ministro da Fazenda. Ela se aplica ao PT como um todo. O pensamento econômico do PT é um cruzamento do pensamento de Karl Marx com o grande economista Keynes, né? É um pensamento que acha que o Estado é a força motriz da economia, que tudo tem que ser regulado pelo Estado, que o Estado tem que subsidiar, que o Estado tem que taxar, tudo gira em volta do Estado. Há muito tempo, o mundo já aprendeu que essa não é a receita da prosperidade. A receita da prosperidade é liberdade econômica e um Estado enxuto que cumpra apenas com as suas funções essenciais.